Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém. É uma alegria estar com as irmãs, cumprindo o meu chamado aqui também. Nós temos vivido em missão, eu e meu esposo. Meu esposo está lá atrás, o Ariston. Eu gosto muito de culto rosa. Eu acho muito lindo rosa. Eu confesso que esse é o meu vestidinho de guerra de culto rosa. Depois eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer mais um vestido de culto rosa. Mas o rosa é muito lindo. E por que eu estou dizendo isso, irmãs? O culto é rosa. Mas o evangelho não é cor-de-rosa. O verdadeiro evangelho que traz cura, transforma a alma, não tem como ser rosa. Porque Deus não vai dizer aquilo que nós talvez viemos ouvir, mas Ele vai dizer aquilo que precisamos ouvir. Nós clamamos aqui pela presença do Espírito Santo. Nós oramos dizendo para que Ele fique à vontade. És bem-vindo neste lugar. Então Ele é bem-vindo neste lugar para dizer aquilo que nós precisamos de ouvir. Eu tenho vivido num mundo de muitas mulheres. E o mundo delas também não é rosa. Mulheres que têm sofrido muito na alma. Mulheres que têm enfrentado dores imensuráveis. Quando nós olhamos, todas aqui olhamos umas para as outras, não podemos nem conceber o que se passa dentro do coração de uma mulher. A forma que ela entrou aqui nesta noite. Nós não podemos perder nenhum momento deste culto. Porque Deus está neste lugar. Ele conhece o seu coração. Ele sabe como você chegou aqui. E a forma que Ele faz comigo é permitir que eu também perceba pelo Espírito Santo. E Ele me deu sensibilidade da dor. Para que eu nunca venha me distrair. Nunca. Numa missão de pregar a palavra. Mesmo que não seja aquilo que eu também quero pregar. Mas eu obedeço o Senhor, irmãs. O meu testemunho também não é cor-de-rosa. Mas eu sirvo um Deus soberano, que tem governo sobre a minha vida. E assim como a minha vida, antes de eu ser formada no ventre da minha mãe, a sua também, Deus escreveu os nossos dias num livro. E o que Ele tem para nós está pronto. Por que não alcançamos? Por que não vivemos, então, essa vida abundante, plena? A palavra de Deus nos responde tudo, irmãs. Nós estamos vivendo uma crise tão grande de falta de conhecimento de Deus. E a falta de conhecimento de Deus leva à destruição, leva a esfriamento, leva a desespero. O mundo perece por falta de conhecimento de Deus. A sua família perece por falta de conhecimento de Deus. Vidas aqui estão perecendo porque não conhecem Deus. Servem a Deus. São de Deus, mas não conhecem Deus. Nós vivemos uma geração de uma preguiça espiritual tão grande, de uma lentidão de buscar a Deus, de conhecer Deus pela palavra. Deus se revelou na palavra. Deus se revelou através do Filho dele. Mas a maioria dos crentes, principalmente os crentes que entregaram suas vidas a Jesus nos últimos 30 anos, conheceram tantas coisas, tantos
tantos movimentos estranhos à palavra de Deus. Mas pouquíssimos conhecem a Deus. E é por causa disso que no vale de lágrimas que eu atravesso, Deus me permitiu atravessar com tantas mulheres, tantos homens, tantos casais, tantas famílias, tantos jovens, tantos adolescentes, tão distantes de Deus, tão desesperados. Estão na igreja, frequentam os cultos. E tem uma citação que eu gosto muito dela, que ela diz assim: você pode nascer na igreja, crescer na igreja, ser batizado na igreja, ser dizimista fiel, ter cargos, funções, tocar, cantar, casar na igreja, envelhecer na igreja, morrer, ter um culto fúnebre lindo na igreja. E diga-se passagem, é um dos cultos mais lindos. E acordar no inferno, porque foi a vida inteira da igreja, nunca foi de Cristo, nunca entregou a vida verdadeiramente a Cristo. A mulher virtuosa, vencedora, valente, vitoriosa, que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou driblar o tempo para conseguir dar o meu testemunho e pregar sobre essa mulher. Está em João, do capítulo 4. Uma mulher, a princípio, não tem nada de vitoriosa. Talvez essa aqui seria a última mulher que se pregaria num culto cujo tema é mulher virtuosa. Com tantas mulheres fantásticas, maravilhosas na Bíblia, o Espírito Santo me trouxe essa mulher. E essa mulher de Samaria, ela representa a maioria de nós aqui. Se você não se ver nessa mulher aqui hoje, você um dia já foi ela. Eu um dia já fui ela. Eu posso pregar sobre ela com propriedade, aquilo que o Senhor mandou dizer. João 4, verso 4. E era ali necessário passar por Samaria. Está dizendo de Jesus. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus. Repitam comigo: se tu conheceras o dom de Deus. Repita: o dom de Deus. E quem é o que te diz: dá-me de beber? Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Senhor, está aqui a tua palavra. A obra que teu Espírito Santo faz, só Ele pode fazer, Senhor. Oh Deus, abra os corações nessa noite. Que através da tua palavra, esses corações possam receber, oh Deus, renovação na mente,
Que essas vidas possam ser transformadas, Pai. Dá aqui nessa noite uma consciência, ó Deus, renovada de quem é o Senhor. E do dom que o Senhor tem para nos dar, Senhor. Fala conosco, Senhor. Traz cura, traz libertação, ó Deus. Traz salvação a esta casa. Muda histórias aqui, Jesus. Transforma, Senhor, água em vinho neste lugar, Pai. Só o Senhor é Deus de milagres. Só Tu és Deus do impossível. Só o Senhor pode fazer. E porque o Senhor pode fazer, nós cremos. Porque tudo é possível ao que crer. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Irmãs, essa mulher, ela tinha um problema tão sério, ela tinha uma doença tão grave, que a doença que hoje eu trago no meu corpo, que é um câncer, não pode comparar com a doença dessa mulher. E com a doença da maioria, talvez, das mulheres que estão aqui. Porque é algo tão imperceptível o que essa mulher tinha na alma. Essa mulher tinha uma doença que muitas vezes achamos que se trata somente de um sentimento. Só que o que ela tem não é um sentimento. Chama-se carência. A carência não é um sentimento. A carência é uma doença. E ela precisa ser curada. Quantas vezes na nossa vida, por causa das nossas carências, nós fizemos escolhas que destruíram os nossos planos, os nossos sonhos. Quantas vezes por causa da nossa carência? Carência de quê? De afeto, carência de amor, carência de respeito, carência nos relacionamentos, carência de saúde, carência de dinheiro, carência de uma casa, de um carro, de uma roupa, carência de comida, carência de curtidas no Facebook. Quanta gente carente! E é uma doença tão grave que o diabo tem tratado e tem levado isso a sério. Porque ele disseminou, por conta da carência, ele disseminou um evangelho falso e maldito, que começou lá no deserto. Quem levou Jesus para o deserto, igreja? Foi o Espírito Santo de Deus. Para viver uma experiência tão tremenda para nós, que se ele falhasse ali, estaria fadado ao fracasso o plano de redenção das nossas vidas. E ele venceu Satanás. Ele não falhou. Foi por nós que ele venceu. Mas quem colocou Jesus lá no monte, nesse processo, foi Satanás. E quando foi que Satanás se apresentou para Jesus? Para tentá-lo. Diante de uma necessidade física. Jesus estava com fome, depois de 40 dias e 40 noites. Quem ofereceu reinos, glória, poder para Jesus? O diabo. E como foi que ele fez sua oferta? Se prostrado me adorares, te darei tudo que quiseres. Igreja, acorda. O diabo está fazendo da mesma forma, desde
desde o princípio. Desde o princípio, para ganhar adoração. Muitas vezes por trás da idolatria, dos ídolos do nosso coração. Que por conta das nossas carências, nós vamos levantando ídolos do nosso coração. A nossa fome de ter e conquistar é tão grande, que é justamente o cenário perfeito, onde o diabo se apresenta como seu salvador, para te oferecer aquilo que você quer. Por detrás de um evangelho falso, na maioria dos púlpitos das nossas igrejas, onde não se prega mais o evangelho verdadeiro, onde a cruz não tem tanto sucesso assim mais, onde a pregação contra o pecado, que leva o homem ao arrependimento, que faz rasgar a alma, transformar a mente, não atrai mais aqueles famintos, carentes, para resolverem os seus problemas, as suas crises. Isso é tão sério, igreja. Quantas vezes fizemos escolhas que nos levaram ao caos, ao poço, e vivemos em ciclo. Mulheres que estão andando em ciclo há anos em suas vidas, porque por conta das carências não são felizes. Sabe por quê? Porque o carente, ele coloca a sua carência no outro, para que o outro satisfaça, para que o outro lhe dê o que ele quer, e nunca vai ser feliz. Enquanto Jesus não for suficiente para a sua vida, você nunca será feliz. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a comida que mata a nossa fome. Ele é a água que dessedenta a nossa sede. Ele gastou um tempo aqui, que eu nunca vi um tempo tão precioso, que ele gastou com essa mulher. Ele poderia ter feito com ela como Maria Madalena: vai e não peques mais. Não. Jesus passou em Samaria porque era necessário, porque havia uma mulher carente demais ali, que precisava de socorro. Não é diferente nessa noite, amada. É necessário que Jesus estivesse aqui hoje, e Ele está. Porque esse culto, essa palavra pode transformar a sua vida. Quando aquela mulher chegou, ela chegou com seu balde, com seu cântaro vazio. Vamos dizer que aquele balde é a sua carência, e aquele poço onde ela se satisfaz. Todos os dias era lá que ela ia. E ela foi encontrada ali por Jesus ao meio-dia. Aquela mulher tinha vergonha da sua vida, vergonha do que virou a sua vida, do que se tornou a sua vida, por conta das suas carências, das suas escolhas, por tanto buscar ser feliz. Nunca foi feliz. E Jesus amou aquela mulher. Ele começou um processo de cura nela. E sabe como começou? Dá-me de beber. Jesus mostrou para ela que se ela se tornasse quem Ele a fez para ser, quem poderia dar seria ela. Mas o carente não tem nada para dar. O carente, ele tem fome, ele só quer receber. A pessoa carente, ela nunca vê que muitas vezes o problema está nela, porque ela põe a culpa em todo mundo. Ela vê que todo mundo é errado, menos ela. É como se a vida lhe devesse. E ela nunca é feliz, porque ela nunca vai reconhecer aonde ela precisa mudar. Então, uma das coisas que Jesus mostrou para ela: um dia você vai abençoar, um dia você vai ter para dar. Dá-me de beber.
Aquela mulher tinha um conflito tão grande de relacionamento, que ela já começa confrontando Jesus. Tu és homem, como pedes de beber a mim, que sou mulher e samaritana? Porque havia um problema seríssimo entre judeus e samaritanos há séculos. E ele disse para ela então: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede água, você me pediria, e eu te daria água viva. Lá em Gênesis 28, Deus disse, quando Ele fez Adão e Eva, está escrito, e Deus os abençoou. Deus os abençoou e deu uma ordem para eles, de quê? Frutificai. Queridos, e a palavra de Deus fala, lá em Efésios também, que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. O que nos falta é consciência de entendermos que nós já temos a bênção do Senhor. Deus os abençoou. Para quê? Para frutificar, para abençoar. Só que nós estamos tão fechados em nós mesmos, por conta daquilo que queremos. E olha, uma grande parte dos evangélicos neste país só vão aos cultos para receber. Porque querem, só querem, me dá. Está igual aquele filho pródigo, me dá a minha herança, eu quero. E vão fazendo suas campanhas, e vão fazendo suas barganhas, porque eles querem, eles querem, eles querem. E lá atrás Deus já nos abençoou. Se tu conheceras o dom de Deus. O que é o dom de Deus, amados? É o seu amor, revelado em Cristo Jesus. Se tu conheceras o dom de Deus, talvez você está na igreja há tantos anos, tão insatisfeita, com problemas que não se resolvem, uma vida que anda estagnada. Está aqui a resposta. O evangelho é muito simples. Se tu conheceras o dom de Deus, o seu amor por você, tu lhe pedirias água, e ele daria água viva, e nunca mais você terá sede. Porque a água que ele der se fará uma fonte a jorrar do seu interior para a vida eterna. E sabe que água é essa? No mesmo Evangelho de João, no capítulo 7, é o Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo habitar em você, mulher. Só Ele pode mudar a sua vida. Só Ele pode transformar o seu casamento. Teu marido não tem felicidade para te dar. Você não pode fazer seu marido feliz. Enquanto nós buscarmos em nossos poços, nós iremos todos os dias com o nosso balde de carências. E o poço é fundo. Aonde você tem buscado satisfazer, resolver os seus problemas? Aonde você tem colocado a sua esperança? Aonde está a sua esperança? Está no seu casamento? Se o teu marido consertar, você vai ser feliz? Se teus filhos te honrarem, aí você vai ser feliz? Se a porta do emprego abrir, aí você vai ser feliz? Se Deus curar a tua enfermidade, é aí que você vai ser feliz?
O poço é fundo. Saia desse poço. Jesus foi ao encontro dessa mulher para tirar ela do poço. Então me dá essa água para que eu não volte aqui amanhã. Jesus não estava ali para resolver um problema dela. Jesus não estava ali para ocupar um vazio do coração dela. Jesus estava ali para transformar o coração dela. Jesus não veio ocupar vazio no seu coração. Bom, uma frase diz: você tem um vazio dentro de você do tamanho de Deus. Não! Deus também não é para suprir as suas carências. Porque enquanto você estiver buscando Deus, enquanto você colocar a sua esperança em Jesus para suprir as suas carências, Ele também vai te frustrar. Aliás, Deus é campeão em frustrar as nossas expectativas. Quantas vezes Ele tem nos dito não? Porque Ele tem o melhor para nós. Mas por causa da carência, nós viramos as costas para Deus. Deus também não está aqui para saciar essa fome sua. Isso é questão de consciência. Transformai-vos pela renovação da consciência, para que experimenteis a perfeita, a boa, agradável vontade de Deus. Olha como que é simples. Deus te deu uma bênção, Deus te abençoou, e em Cristo Jesus somos abençoados. E só nos deu uma ordem: frutificai, abençoai. Porque se você é abençoado por Deus, você já está abençoando. Você está abençoando a sua família, você está abençoando a sua igreja, você está abençoando os seus vizinhos, os seus colegas de escola, os seus colegas de trabalho. Você é uma bênção. Mas enquanto você for um carente, o mundo pode explodir em sua volta, porque você não se importa com ninguém. Não é assim? Quando nós estamos olhando a um Deus muito perigoso na palavra, que nós não damos importância para Ele. E Paulo chama esse Deus, Deus da fome, Deus do ventre. O Deus que está aqui, ó. A sua fome, que você quer saciar. A fome de coisas. A fome de qualquer coisa. Enquanto eu tiver fome nesse mundo, e esse mundo nunca vai satisfazer a minha fome, eu vou ser a pessoa mais infeliz. Porque a própria palavra de Deus nos diz: aquele que tem esperança em Jesus, não é no candomblé não, nem no terreiro da macumba. Aquele que tem esperança em Jesus, para esta terra, para saciar a sua carência para esta vida, é o mais infeliz de todos os homens. A nossa esperança está em Cristo para uma vida eterna. Porque aquilo que Deus tem para nos dar, Ele nos deu. Ele nos deu o melhor dEle. Ele nos deu o seu Filho. Ele não precisava ter nos dado o seu Filho. Mas Jesus veio morrer por nós. Estávamos todos condenados para o inferno. Igreja, se Deus falar comigo: Maristela, você vai para o inferno, eu falo: Pai, é o que eu mereço. Eu não mereço nada do que o Senhor fez por mim. Ainda que o Senhor me mande para o inferno, o Senhor é justo. É a tua justiça. Mas Deus escolheu fazer diferente. Estávamos mortos, condenados por causa do pecado. O pecado de Adão. Sabe qual foi o pecado de Adão? Enquanto Deus disse, Deus os abençoou e mandou eles frutificar, o diabo aparece para Eva e para Adão e fala: come do fruto. É isso que o diabo faz.
O diabo está aí para satisfazer suas carências. Quantos relacionamentos frustrados na sua vida? Quantas decepções? Enquanto não nascermos de novo, enquanto a nossa mente não for renovada, nós vamos estar sempre procurando, sempre querendo mais, e sempre nos frustrando em relacionamentos. Aí sim, achamos que arrependemos, quando quebramos a cara, não buscamos a Deus, não escolhemos obedecer os princípios de Deus. Os princípios da palavra são imutáveis, eles não vão mudar. Aquilo que está posto aqui, está posto como fundamento, não muda. Temos que obedecer. Deus não vai mudar o evangelho por sua causa, não vai abaixar o padrão do evangelho por minha causa. Não abaixou para o filho dele, nem para os apóstolos. Por isso que precisamos do novo nascimento, para obedecermos a Deus e pararmos com essa fome de saciar o meu ventre, os meus sonhos, os meus planos, a minha agenda, o que eu quero, a minha vontade. E quando dá errado, decepcionamos, mas não arrependemos, porque depois fazemos de novo, e fazemos de novo, porque não conhecemos o dom de Deus, ainda não conhecemos Jesus. Gostamos de Jesus, mas não nos submetemos a Ele ainda. Essa mulher não estava entendendo. Queria resolver ali o problema dela, naquela hora, para ela não voltar naquele poço. Ninguém mais quer viver de poço em poço, coração vazio. Muitas vezes o poço é o próximo namorado, é o próximo relacionamento, é a próxima amizade, é o próximo emprego, o próximo sonho. Quantos poços nós vamos ainda ir, e o balde vai voltar no outro dia vazio. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que Jesus quer fazer na sua vida hoje? Aquela mulher estava com uma dificuldade enorme para entender. Então Jesus falou assim com ela: chame o teu marido. Jesus nos conhece. Seus olhos estão como chamas de fogo. Não há como nos esconder, queridos, atrás de um culto rosa, lindo, maravilhoso. Deus vê a sua alma carente. Deus vê o teu poço que Ele quer fechar hoje. Deus se importa com a sua dor, sabia? Chama o teu marido. Eu não tenho marido. De quem que ele queria esconder? Disseste bem, tu não tens marido. Tiveste 5 maridos, 5 divórcios, 5 relacionamentos frustrados. Ela buscou em cada um ser feliz. A intenção dela foi boa, e ela foi tentando de novo. Não dava certo, porque o carente, ele vai encontrar outro carente. Pessoas doentes de alma, querendo ser feliz às custas do outro, porque o carente é assim. Ele está tão decepcionado, são tantos traumas, abandono, feridas, frustrações, decepções, perdas. Tudo isso motiva a carência. Todos nós passamos por isso. Sofrimento não é uma escolha do ser humano, o sofrimento está para o ser humano. E isso vai formando as nossas carências. E nós queremos encontrar alguém, então, que vai satisfazer as nossas carências. Eu fiz isso.
Aos 17 anos de idade eu fiz isso. Conheci Jesus aos 10 anos, chamado para missões aos 12. Uma menina inteira em Cristo Jesus. Mas ao perder a identidade com Cristo na adolescência, eu vivi um ciclo de poço em poço, buscando resolver as minhas carências. Quantos baldes vazios que se enchiam e se esvaziavam no outro dia. Uma decepção com uma amiga, uma decepção com um novo namorado, uma decepção comigo mesma, autoestima baixa, depressão, quantas carências, quanta carência, meu Deus. E eu sofria muito porque quando eu estava em Cristo eu era inteira. Eu sabia que Ele era suficiente para mim. Mas eu ia para o poço. Muitos aqui sabem disso e fazem isso. Vão para o poço. É mais fácil. É mais fácil construir na areia, né? Na praia. Os amigos estão perto. Não tem que cavar alicerce. Não é mais fácil? Construir na rocha é difícil. Demanda de santidade. Demanda de tempo com Deus. Demanda de arrependimento, de confissão de pecados, de abandono da vida velha, do estilo de vida, da mentira, da sensualidade. Construir na rocha demanda de submissão ao esposo, né? Construir na rocha demanda de honra aos pais. Demanda de ser honesto e não falar mentira para o outro, né? Quantos vão para o poço, vivendo uma vida tão medíocre, tão miserável. Era a vida que eu vivia longe de Cristo. Até que um dia eu me casei, num sonho de amor, um verdadeiro sonho de amor. E coloquei nas mãos daquele marido a minha felicidade. Quantos anos sem ser feliz, agora resolvi o meu problema. Porque o carente é assim. Acha que vai resolver o problema casando. Acha que vai resolver o problema conquistando aquele sonho, realizando aquele projeto. Vou te dizer uma coisa. Você pode até realizar todos os seus sonhos, mas você não vai ser feliz. Para de jogar praga, Maristela. Não, não é praga. Porque o homem, ele é insatisfeito por natureza. É a natureza pecaminosa, caída dele. E o diabo sabe exatamente onde estão as suas fraquezas. E é nela que ele vai. E é nela que ele oferece. Te dou tudo o que você quiser. É só me adorar. É só se prostrar a mim com esse estilo de vida pecaminoso. Eu pensava que aquele marido então ia me fazer feliz. Por muito tempo eu achava que o pano de imundícia que a Bíblia fala se referia ao absorvente da mulher. Depois que eu fui entender que não era. O pano de imundícia era um pano que na verdade é branquinho, 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 que o leproso pegava aquele pano limpinho, branquinho e enrolava na lepra. Tampava aquelas feridas vivas. Só que com o tempo, o pus daquela ferida ia sujando aquele pano. Ia fazendo com que aquele pano se tornasse um pano de imundícia. E é assim que o carente é. Quantas vezes nós embarcamos em relacionamentos, porque muitos vêm até nós, seja amizade, seja colega, seja namorado, seja futuro esposo, enrolados num pano branquinho. Assim como nós também vamos enrolando, nos transvestindo, nos tampando as nossas carências. Por isso que muitos só se conhecem e depois se casam. Pode namorar anos, mas quando estão debaixo do mesmo teto, aquele pano começa então a soltar o sujo, mostrar a sujeira. Aí a pessoa vai e fala assim: eu e Aras lidamos muitos anos com casados para sempre. Foi só eu casar,
parece. Não, ele era assim. Ele era assim mesmo. É porque as pessoas usam máscaras. Elas usam máscaras, se escondem. Estou falando isso para solteiras que estão aqui. E as que casaram, se casaram errado, não existe casou errado. Você tem que fazer de tudo para dar certo, porque você está ouvindo a palavra de Deus. E diante da palavra de Deus, nós somos indesculpáveis. Porque a mulher santifica o seu marido. Com o seu testemunho, com a sua lepra curada, com a sua carência curada, ela tem poder para santificar o seu marido, salvar o seu lar. E eu coloquei um fardo pesado nas costas daquele marido. Um carente com outro carente. De repente, o pano branquinho daquele namoro, daquele noivado, começou a dar um mau cheiro. De quem realmente éramos. Não teve um dia que eu não dormi chorando na gravidez da minha filha. Por conta de tanto sofrimento, de traições, de mentiras. Ele não conhecia o Senhor. Eu casei com um ímpio. Eu larguei o Senhor, eu deixei o Senhor. Eu nunca mais voltei para a igreja. Continuei nos meus poços. Deixei para ele resolver a minha carência. Nunca conseguiu. Fui muito infeliz. Por mais que eu amasse, e amava muito. Eu era também muito amada. Mas ninguém pode dar o que não tem. Vocês estão entendendo? Que a tua felicidade esteja em Deus. Só Ele pode te dar. Só Ele tem o dom. Se tu conheceras o dom de Deus. 4 anos se passaram. Deus me visita num sonho. Eu pedia muito a Deus que salvasse o meu marido. Muito, muito, muito. Para que eu voltasse para Deus. Eu fazia barganha santa com Deus ainda. O Senhor salva ele que eu volto para o Senhor. Né? Ainda bem que Deus não ouve isso. Uma bela noite, o Senhor me visitou em sonho. No sonho, o diabo iria me matar. Já tinha destruído, tinha roubado. Ele não brinca de ser diabo. Quantos livramentos de morte Deus me deu? Quantos livramentos de morte você tem recebido do Senhor? Para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Mas tem um recado de Deus na palavra para você. Não seja demasiadamente ímpio, para que não morras antes do tempo. Tem pessoas que estão tão ímpias, que endureceram tanto o coração contra Deus, estão morrendo antes do tempo. Mas nós estamos aqui. Ele tem nos livrado da morte. Porque o diabo pode ter roubado você, pode ter destruído você, mas ele não te matou. Porque Deus tem plano na sua vida. E você pode dizer, como eu disse e escrevi na capa do meu livro: não morrerei, mas eu viverei e eu contarei as obras do Senhor. Porque quando nós somos abençoados, só queremos uma coisa: abençoar. E no sonho o diabo iria me matar. E o anjo do Senhor aparece no sonho e fala: Maristela, tira do altar quem você colocou no lugar de Deus. Eu tinha um ídolo no meu coração, e o nome do ídolo era esposo. Tomou o lugar de Deus na minha vida. E Deus abomina a idolatria. É muito fácil enxergar a idolatria quando está em imagens de esculturas. Mas quantos ídolos estão no nosso coração? Quantos ídolos tomaram o lugar de Deus na sua vida? E esses ídolos têm nome. O Espírito Santo está revelando isso para você. Teve ídolos na minha vida que se chamavam ministérios, funções da igreja. Se tornaram maiores do que Deus. Nós não percebemos isso. Toma tanto nosso tempo com Deus,
fazendo as coisas para Deus. Estranho, né? Mas sem percebermos, nós vamos permitindo que coisas tomam o tempo nosso com Deus, com a nossa família. Na hora eu entreguei. Eu era tão idólatra, que na hora que o anjo falou, entrega a quem você colocou no lugar de Deus, porque você está em pecado de idolatria. Eu entreguei minha filha de 2 anos. Tentei enganar a Deus ainda, de tão idólatra que eu era. Eu respirava aquele marido. Eu pensava 24 horas se ele estava me traindo, com quem ele estava. Ocupou toda a minha mente. Me adoeceu. Entreguei a filha. Eu queria continuar no poço. Aí eu acordei do sonho desesperada. Falei, Senhor, não tira ninguém da minha vida. Eu entendi o que o Senhor está me dizendo. Eu volto para o Senhor, eu volto hoje. E eu voltei para o Senhor. Aleluia. Quando eu voltei para o Senhor, eu e minha filhinha de 2 aninhos, a Luana, indo para a igreja, só nós duas. Deus fez algo tão maravilhoso e tão rápido no meu coração. Eu estava com tanta saudade do Espírito Santo, que o Espírito Santo foi enchendo a minha vida. Que eu fui conhecendo novamente o dom de Deus. Eu fui provando do seu amor por mim. Que Ele nunca havia me desamparado. Que Ele colheu todas as lágrimas que eu chorei nos 4 anos de casada. E o fruto do Espírito Santo foi cada vez mais amadurecendo dentro do meu ser. E quando eu chegava em casa, que pela primeira vez passou a ser lar, meu marido começou a ter vontade de voltar para casa depois do trabalho, porque não havia mais uma mulher chata, ciumenta, desconfiada, enjoada. Foi isso que eu me tornei. A carência faz isso com a gente. A carência faz você culpar o outro o resto da sua vida. Mas eu que mudei. Foi eu que fui transformada. E foi por conta disso que o Espírito Santo foi controlando, foi transformando o meu lar. Porque Ele me controlou. Fruto do Espírito, um dos que eu mais pedi a Deus, domínio próprio, equilíbrio, mansidão. Aquele marido começou a ficar tão curioso. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque foi uma mudança de água para vinho que só o Espírito Santo pode fazer na sua vida. E Ele transformou a minha mente, a minha consciência. Ele não veio suprir carência minha. O Espírito Santo não quer suprir carência sua. Ele quer transformar você. Quer te fazer nova. De novo, nova criatura. 3 meses assim, firme e forte no Senhor. Aquele marido foi salvo. Ele teve um encontro com o Senhor. Mas ele morreu. O Senhor o levou. 3 meses, irmãos. Deus é muito sério. Deus não brinca de ser Deus também. Deus tinha um chamado na minha vida. E precisava continuar. Ele foi salvo. Ele teve um encontro com o Senhor. Não pôde viver a salvação. Viva o seu dia com sua família, querida, como se fosse o último dia. O último dia que eu vi meu marido. Nós demos um sorriso um para o outro. Ele disse, eu te amo. Eu disse, eu também te amo. Ele foi assassinado naquele dia. Viva a sua família como se fosse a última vez que você está vendo cada rostinho do seu esposo, dos seus filhos. Viva um dia por vez. Eu casei de novo, casei com um homem de Deus. Não casei com um homem carente. E eu também já não era mais carente. Não é a Aras que me faz feliz. Eu não faço o Arson feliz. Nós descobrimos isso.
que se Jesus é suficiente para nós, nós somos felizes em Cristo Jesus. Nós entendemos que Jesus já supriu todas as nossas necessidades na cruz. Isso nos fez livre para amarmos um ao outro sem peso, sem fardo. E orarmos um pelo outro, levantar o outro quando cai, perdoar e pedir perdão, amar incondicionalmente. Vocês acham que existe casamento perfeito? Só no Facebook, né, pastor? No Facebook eles são lindos, mas não existem. Eu vou te dizer uma coisa, não vai existir, porque Deus não quer que exista. Porque nós amamos tanto a misericórdia de Deus, nós amamos tanto o amor de Deus, o perdão de Deus, mas nós não perdoamos o nosso cônjuge, nós não amamos o nosso cônjuge, nós não temos misericórdia do nosso cônjuge. Então é o nosso cônjuge que Deus está usando para transformar, para nos trazer o caráter de Cristo em nós. O ferro que afia o ferro. É assim que Deus une duas pessoas. Você não muda seu marido. Ele não muda você. Deus faz isso. Deus faz isso. Mas enquanto ele é uma pessoa difícil de amar e perdoar, você tem um cenário maravilhoso para você se tornar como Cristo, para você viver o evangelho verdadeiro. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, até o seu marido. E que bem é esse? Nos transformar em Cristo Jesus, a imagem de Cristo Jesus. Esse é o padrão do evangelho. Não vai baixar. Quer ganhar seu marido? Obedeça a palavra. Submissa. Até arde, né? Essa é a espinha dorsal do casamento, da família. Quantas famílias destruídas porque as mulheres não são mais submissas. Sabe o que é submissão? É a capacidade que o Espírito Santo dá à mulher de abrir mão do desejo de controlar o homem. A submissão é algo que nós oferecemos para o marido. E só podemos fazer isso se nós primeiro nos submetermos a Cristo. Se eu não me submeto ao marido como auxiliadora dele, não como capacho. Não como capacho. Lar não tem chefe. Quem tem chefe é tribo de índio. Lar tem líder e sacerdócio. Se eu não me submeto ao meu marido, com certeza eu não sou submissa também a Deus. Então eu não amo a Deus. Porque se eu amo a Deus, eu vou cumprir, eu vou obedecer os princípios dele para a minha vida. E um dos princípios que é a espinha dorsal da sua família é a submissão. Peça ao Espírito Santo essa capacidade. Ele te dá. Ah, meu marido não merece. Não é questão de merecimento. Você não está tendo um problema com seu marido. Você está tendo um pecado com Deus. Isso é seríssimo. Há uma epidemia de divórcios por causa disso. Porque as mulheres tomaram o lugar dos seus maridos. Eles estão acuados. Eles passaram a ser auxiliadores. Esse é o papel da mulher. Ah, Maristela, mas você não sabe de uma coisa. Eu não quero cumprir o papel do meu marido. Mas meu marido, ele é tão devagar. Nem a lâmpada ele troca. Se eu não fizer as coisas lá em casa, minha casa desmorona. Porque ele não faz nada. Ele não toma atitude. Isso é verdade. Na casa de muitas mulheres, o marido realmente é de dar dó. Sabe o que eu falo, como eu aconselho essas mulheres? Até isso, o papel de auxiliadora e sábia, Deus te deu para isso. Você vai ensinar o seu esposo a liderança. Como que ensina a liderança para ele?
Faz um papel assim, ó, pega um papel, anota tudo que ele tem que fazer. Dá para ele fazer. Segunda isso, pagar a conta, ir no banco, buscar as crianças, delegar funções. E nesse papel, a última palavra é sua, é do marido. Diga isso para ele. Você vai ensinar ele a liderar. Tira isso das suas costas. Nós somos um vaso frágil. Não temos saúde para isso, minhas queridas. Não temos. Somos fortes em muitas coisas, mas fazer o papel do homem, só o homem pode fazer. Porque Deus colocou dentro do homem características que só o homem pode ter, de liderança, para liderar, para prover e para proteger. Quem faz isso é o homem. Ensina ele a prover para você amor, carinho. Seja uma mulher amável. Seja uma mulher fácil de ser amada. Se torne uma mulher segundo o coração de Deus. Você vai ver o amor do seu esposo. Como é fácil lidar com os homens. Difícil é lidar com as mulheres. Não é verdade? Nós que somos a parte difícil. Vamos ensinar para eles isso. Porque se esse lar estiver no papel certo, nas funções certas, nos valores bem colocados, os seus filhos serão saudáveis. Os filhos reconhecerão o papel do pai e reconhecerão o papel da mãe. Um lar disfuncional, onde a mulher manda e o pai obedece, onde a mãe manda e o pai obedece, é o cenário da homossexualidade. Eu estou no Vale com muitos jovens, nasceram na igreja, sofrendo muito a homossexualidade. Muitas vezes, 99% das vezes, o papel do pai foi tirado dele. Ou quando não foi tirado dele pela mãe, ele mesmo se ausentou. Faltou masculinidade. Presença masculina dentro de casa. Não sabemos disso, né? Muitos não sabem disso. Quando eu converso com os homossexuais que estão na igreja, e eles procuram ajuda, eles querem a identidade de volta, porque eles nasceram homens. Só que eles ficam na dúvida. Não, Maricela, eu nasci assim. Desde criança eu sou assim. Mas sabe por quê? É na primeira infância. Nasce menino, nasce menina. Só que a identidade sexual está sendo formada. Deixa o teu marido cortar esse cordão umbilical com seu filho. Porque a filha, a menina, nasce naturalmente mãe. Ela nasce naturalmente mãe. O menino não. Ele nasce filho. E como eu não sou mãe de filho, mas eu sei como é difícil você desligar esse menino de você, né? O pai precisa fazer isso. Se não for o pai, tem que ser o tio, tem que ser o avô, tem que ter uma presença masculina. Se não tiver ninguém, então você mesma fala com ele que ele é o menino forte da mamãe, que ele é o homem da casa. Ensine a ele desde pequeno quem ele é. Não deixe que o diabo roube a identidade do seu filho, do seu neto. Porque nós estamos vendo uma epidemia de homossexualidade. E cada vez vai aumentar mais, porque o diabo não está preocupado com você na igreja, não. O diabo não tem problema com a igreja, não. Ele está destruindo a sua família, enquanto você distrai com as coisas de Deus. Famílias destruídas. Muitas famílias destruídas. Que possamos sermos curados. Que quando Jesus nos cura, tudo volta ao lugar. Mas foi no vale da minha enfermidade. Foi através do câncer cerebral que eu realmente fui conhecer Deus. Que Ele venha ser o seu milagre. Que Ele venha ser o pão que te sacia. A água que descedenta a sua sede. Tira agora das mãos
das coisas que você colocou, os fardos da sua vida. Tira das suas costas também, cruzes que não são suas. Para de levar fardos que não são seus. Toma a tua cruz e siga. E os carentes que estão em sua volta, abençoa eles. Você tem o dom da vida, o dom de Deus. A partir desse princípio, você não vai mais buscar Deus por suas necessidades. Você vai sair daqui entendendo que você é vitoriosa, que você é valente, que você tem bênçãos para dar. Você vai sair daqui tirando os olhos do Deus do teu ventre, que te consome com essas carências que o diabo coloca na sua vida. Você vai sair daqui curada nesta noite. Curada para curar. Curada para curar. Abençoada para frutificar na vida dos seus filhos, do seu esposo, da sua vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.